Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa reflexão. Lembrando que nós estamos finalizando o nosso Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, o mês que é o mês dedicado à valorização da vida. A nossa vida é uma dádiva divina. E por isso o tema desta palestra, que se chama o Prêmio da Bondade Divina. Deus, em sua bondade infinita, nos oferece a oportunidade da vida. Oportunidade esta que é muito importante para a nossa existência. Feliz, infeliz, tumultuada, com problemas, mas necessária ao nosso progresso, à nossa transformação, à nossa evolução. Essas dificuldades, essas provas, elas servem para nós de instrumento para que possamos entender que a verdadeira vida não é esta vida aqui da Terra. A verdadeira vida é a vida espiritual. O prêmio da bondade divina é o prêmio da reencarnação, é o prêmio da vida. Como diz no livro Ação e Reação, nos livros da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que nos ensinam que quando reencarnamos, essa nossa existência é que estamos internados no corpo físico. Tal a responsabilidade, tal a oportunidade de estarmos aqui. Mas o prêmio da bondade divina, ele nos mostra em todos os momentos na natureza, em todas as situações. E começamos então aqui com uma história trazida em um livro. Eu li no livro do Schwarzschild. É um livro de um professor de Harvard. E ele trouxe essa história e me fez refletir muito na bondade divina. Ele conta a história, uma situação de um pesquisador chamado Smith, em 1935. Ele estava nos rios cheios de cobras, muito escuros, totalmente sem iluminação. De repente, ele se deparou com um espetáculo maravilhoso, fantástico. Era um espetáculo onde de repente parece que começaram a surgir luzes. Luzes como que sincronizadas. Uma aqui, outra ali, e de repente inundou o local, as árvores, daquela iluminação. Ele ficou estarrecido, ficou encantado ao ver a maravilhosa beleza daquelas luzes sincronizadas, acendendo e apagando. E ele parou a observar. Mas esse fenômeno tinha uma situação, tinha uma explicação científica. E ele foi pesquisar. Ele foi pesquisar e percebeu que eram vagalumes. Todos acendiam as suas luzes em sincronia. E vejam que a bondade infinita de Deus é tão maravilhosa nos pequenos detalhes. Esses vagalumes, como instinto, por instinto, perceberam que quando eles precisam atrair as fêmeas para copularem, se tiver um vagalume sozinho, ele tem 8% de chance a 12% de chance de atrair a sua fêmea com a sua luz. Mas que os vagalumes todos unidos em sincronia, piscando a sua luz, têm 82% de chance de atrair as suas fêmeas. Vejam que lição fantástica a natureza nos oferece, esses pequenos vagalumes. E Smith, ele escreveu uma tese
falando da importância de que cada um de nós, se comparados a um vagalume, somos uma luz tão pequena, mas se estivermos unidos, juntos, poderemos fazer maravilhosas transformações. Essas maravilhosas transformações, juntos, unidos, poderemos ser muito mais fortes. Mas, é claro, como explica o autor, essa sua tese não teve, naquele tempo, em 1935, não fez muito sucesso. Mas hoje, inúmeras pesquisas estão chegando à conclusão de que não existe uma pessoa, uma identidade, ou que nós não podemos vivermos sozinhos. Nós precisamos estar no conjunto. As nossas dificuldades são as dificuldades do outro. As nossas potências são as potências dos outros. Unidos, nós ficamos muito mais fortes. E o livro desse autor se chama O Grande Potencial. E ele vai trabalhar, ele vai tratar o seu livro todo com essa explicação da importância da união. E ele traz um outro dado científico. Diz que o Google, essa grande plataforma que tem inúmeros aplicativos, através de dados de matemática, quis pesquisar e mapear um perfil. Qual seria o perfil ideal para a Google, que a Google necessitava? Como é que seria esse perfil perfeito para trabalhar na empresa? Claro, com o intuito de contratar pessoas através do banco de dados imenso que a Google possui, através do Gmail, através do YouTube e tantos outros, o Meeting, seria fácil ele ter um perfil ideal. Mas sabe qual foi a definição do perfil ideal do Google? De todos esses dados matemáticos? De que não há um perfil ideal, mas sim o conjunto, que os perfis, as pessoas, se completam. Um perfil só não seria suficiente para atender todas as necessidades da Google, das mais diversas diversidades. Então fica para nós a importância de que sozinhos somos mais frágeis, sozinhos temos muitas dificuldades, mas juntos, unidos, tal qual os vagalumes, podemos iluminar, envolver e sermos muito mais fortes. Esse é o prêmio da bondade divina. Essa é o prêmio da bondade divina. É os ensinamentos que Deus nos oferece quando internamos no corpo físico, como diz André Luiz, que a natureza nos oferece tantos ensinamentos, como esse tão fantástico do vagalume. E para narrar esse prêmio da bondade divina, eu trouxe uma lição muito interessante do livro Ação e Reação. É um livro fantástico. Para você que não leu, leia. Ele traz lições impressionantes, lições que nos fazem refletir sobre a ação e reação. De todos os atos, há uma reação. E Deus, que faz a contabilidade, sabe de cada um de nós o bem e o mal que fazemos, a dor e a alegria, as necessidades, as dificuldades e os nossos talentos. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 12, ele se chama Dívida Agravada. Esse livro, após o 9º capítulo, ele vai trazer cada capítulo uma lição fantástica. Esse, especialmente, ele traz a lição para nós sobre, primeiro, a importância da reencarnação. Segundo, a importância de nós nos atermos ao auxílio, ao amparo da espiritualidade maior. Para você que muitas vezes está triste, está deprimido,
se sente sozinho, acha que as coisas não vão acabar bem, que tudo está muito difícil, você quer começar novamente a sua vida, tenha certeza que o amparo espiritual é imenso. Nós não temos noção da quantidade de auxílio, de apoio, de amparo que os espíritos fazem para que nós possamos alcançar maior felicidade, maior objetivo, para que nós tenhamos êxito nessa nossa encarnação. E nesse capítulo, então, estão lá André, Hilário, Silas e Druso. Eles estão num ambiente muito triste, porque nesse local onde é tratado o livro Ação e Reação, se chama Mansão Paz. Mansão Paz fica num local onde o André nos narra que é como se fosse um mosteiro São Bernardo encravado nos Alpes suíços, né? Naquele nevoeiro, naquela geleira, só que ao invés das geleiras, lá se vê o nevoeiro, a escuridão. Por quê? Esse local, a Mansão Paz, ela fica num local de trevas, num local onde muitos espíritos sofredores, espíritos necessitados, renitentes no mal, muitos deles ainda apresentam feições animalescas, onde o som de uivos, onde espíritos querem invadir o local e eles têm toda uma proteção magnética. É esse o local onde vai ser falado, onde a gente vai ler o livro Ação e Reação. E nesse local, nesse ambiente dessa Mansão Paz, estão reunidos essas pessoas a quem eu mencionei. E lá o André nos conta que as fisionomias eram todas deformadas, algumas com feições animalescas. As mãos apresentavam garras em vez de dedos, garras por conta das suas mentes fixas no mal, no desejo de vingança, sua mente atormentada ao viverem na Terra como se a vida física fosse a única e verdadeira. Viveram na Terra dando vazão aos seus desejos, a todo tipo de situação, tomando patrimônio alheio que não lhes pertencia, assassinando, perturbando e praticando todo o mal aos semelhantes. Mas essas criaturas não imaginavam que a vida continua, não acaba com a morte. Então, ao desencarnarem, se depararam com uma situação muito triste, uma situação onde tiveram que reparar através do sofrimento, através desse local, que ao perceber os seus irmãos já com o pensamento no bem, já com seu coração mais apropriado a serem atendidos, eram de imediato resgatados e, como diz o André, como diz o Silas no livro, eles eram internados no corpo físico como forma de amenizar a dor a que estavam sofrendo, amenizar a tristeza, amenizar hipnoses, sofrimentos mentais, a que se tornaram escravos daqueles espíritos que durante a vida esses irmãos alimentaram desejos, pensamentos e atos. Então essa história é muito interessante e eles estão refletindo sobre essa situação. E lá no livro diz, quase todos os irmãos que se congregam nessa praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes mal encobrem. Ou seja, somente são atendidos aqueles com sentimentos verdadeiros de amor. Não resistem ao impacto da claridade dominante. E aí nós percebemos a proteção divina
dosada em fotônios específicos, a energia, o magnetismo que é espalhado por esses irmãos, por esses benfeitores espirituais, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia e proteção desta casa. E eles recebem a visita da Luísa, é uma irmã que fazia parte daquela casa, ela já tinha sido atendida, e ela vem chorando, pedindo auxílio, socorro. Eu preciso muito do auxílio de vocês. A minha filha não está conseguindo vencer os obstáculos, as dores, as tristezas e as dificuldades. Todas as minhas forças para evitar o suicídio foram em vão. Mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Preciso do esforço de vocês. E os soluços eram sufocados na garganta, inibindo-lhe a voz. E é interessante que nesse capítulo, o Silas e o Druso, eles colocam quantos espíritos benfeitores, especialmente mulheres, na pessoa de mães e esposas. Ele coloca raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes, sem os doces afetos que acalentam no seio, o imenso amor feminino e uma das forças mais respeitáveis na criação divina. A mulher, muitas mulheres, abrem mão de galgarem esferas superiores a que já teriam merecimento, mas deixam de ir para esses locais para permanecerem na Mansão Paz, em tantas outras instituições que auxiliam até que os seus amores sejam recolhidos, até que os seus amores possam melhorar, possam reencarnar, possam entender, possam aprender e possam reparar. E são esses espíritos abnegados que auxiliam, que protegem e que empurram esses irmãos, os seus filhos, os seus amores, para missões fantásticas, muitas vezes difíceis, missões de sofrimento, de dor, mas elas jamais abandonam os seus tutelados. E nessa lição fica claro, muitas vezes a nossa vida está tão difícil, são tantos problemas e não nos faltam problemas, mas tenhamos a certeza que Deus jamais nos desampara. Nós estamos sempre acompanhados dos benfeitores, desses amigos que nos amparam, do nosso anjo da guarda. Então, temos um compromisso com esses espíritos desencarnados que estão ao nosso lado e os espíritos encarnados. Que bênção, meus irmãos, termos essa certeza. E nós estamos tão próximos deles que podemos dizer que há uma oração, há uma prece para que possamos estar bem próximos, para que possamos sentir o seu amor, porque às vezes nos deixamos levar pelo dia a dia, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos nossos vícios, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, e nos esquecemos que a oração é a nossa conexão com Deus. A nossa oração é aquela ligação. Então nós estamos a uma oração, a uma prece de conexão com Deus e com os nossos protetores. E é interessante que nesse livro, então, é justamente a oração que é o efeito maravilhoso, porque quando eles chegam na casa, junto com a Luísa, nós vamos encontrar nesta casa, narrada por André Luiz, a Marina, a sua filha, uma jovem senhora, abraçando a sua filhinha de nome Nilza. A Nilza tinha aproximadamente 3 anos de idade e ela estava como se a despedir-se da sua filhinha,
ó, minha filha querida, eu sei que você vai ter melhor sorte. Eu não aguento mais trabalhar. E ela estava vivendo, ela lavava roupas para vários clientes. O seu esposo estava internado porque era portador da hanseníase, estava isolado naqueles hospitais, não podia mais trabalhar. E ela sozinha mantinha o seu marido e a sua filhinha. E ela achava que a única saída para a sua tristeza, para a sua dor, era o suicídio. Ela, terminando com a sua vida, a sua filha teria melhor sorte. Talvez uma família abastada poderia estudar, poderia ter uma vida melhor. Então, ela já estava desistindo desta encarnação. E foi neste momento, a Luísa, desesperada, que o Silas chega bem próximo de Marina. Ele diz: ah, minha filha, já que são seus últimos momentos, e ele já estava avistando ao lado da mesa o veneno que ela iria ingerir. Então ele coloca suas mãos na mente, na cabeça da Marina e diz: ah, minha filha, já que você vai terminar com a sua vida, por que não faz uma oração? Ore, peça a Deus, agradeça, peça perdão. E ela aceitou esse pedido, ela aceitou o que o Silas havia lhe intuído. E ela então começa a orar. Deus, meu Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos. Não aguento, não suporto essas dores. Não posso vê-los sofrer. Vou me deixar a vida para que a vida resolva os seus problemas e eu vou me libertar. Essa era a fala da Marina. E é tão interessante que nessa fala e nessa oração, quando a Marina se levanta, ela bate o braço no veneno, na bebida que ela tinha preparado para se suicidar. Mas essa bebida cai toda no chão. O vidro se quebra. Vejam, meus irmãos, a bondade infinita de Deus, do amparo espiritual, dos amigos protetores que nos auxiliam, que estão sempre ao nosso lado. Uma simples intuição, uma oração pôde favorecer a continuidade da vida. Naquele momento, ela não poderia se suicidar. E nós que trabalhamos no trabalho da mediunidade, tivemos oportunidade de receber comunicações de espíritos que se suicidaram. Muitos deles já haviam se arrependido na sequência, mas já tinha sido tarde. No caso da Marina, ela teve êxito. Ela aceitou a intuição do amparo espiritual e ela foi socorrida, foi auxiliada. E a Luísa, o Silas, explicam para o André como é que tinha acontecido a situação. A Luísa tinha sido mãe da Marina, naquela encarnação mesmo. E a Marina tinha outra irmã, que era a Zilda. A mãe desencarnou muito cedo, mas coube a Marina zelar pela Zilda. A Zilda, logo que passou para a mocidade, havia conhecido um rapaz e ela ficou noiva desse rapaz. Estava com o casamento marcado, mas a Marina se apaixonou por esse rapaz. O seu compromisso era se manter incólume, sem perturbar o relacionamento da irmã, da Zilda e do Jorge.
Mas ela se deixou levar pelas suas emoções, pela sua paixão, envolvida por espíritos vampirizadores. Envolveu Jorge e acabaram mantendo um relacionamento. Ficaram apaixonados. A Zilda, sua irmã, percebeu que o Jorge estava estranho, estava diferente, mas ela achou que era do trabalho, de outras situações. E quando faltavam apenas 15 dias para o casamento, o Jorge falou para a Zilda que não conseguiria se casar com ela. Eis que estava apaixonada pela sua irmã. Estava apaixonado por Marina. A Zilda não era de falar muito, ficou triste, mas acontece que na sequência a Zilda se suicidou. Marina e Jorge se casaram, mas felizmente pela intervenção de Luísa, essa que foi pedir o auxílio dos amigos espirituais, do Druso, do Silas e do André, ela conseguiu um reencarne muito rápido da Zilda, mesmo com seu suicídio. E a Zilda nasceu como Nilda, filha de Marina. E o nome do capítulo se chama Dívida Gravada, porque o compromisso da Marina era zelar por sua irmã, se manter firme no propósito do bem, não se deixar levar pela paixão por Jorge, renunciar a esse sentimento em prol da sua irmã. Mas, quando ela não se conteve e se permitiu esse relacionamento, ela abriu toda essa questão aí que a Zilda se suicidou e ela acolheu. E aí a bondade infinita de Deus permitiu que ela pudesse reparar ao menos um pouco do que havia sido provocado por conta do seu egoísmo, por conta de sua vaidade. Então, nasce Nilda, essa criancinha que ela estava conversando, de 2 a 3 anos de idade, que, até eu não falei, tinha problemas, era surda-muda. Então, ela tinha problemas auditivos decorrentes do suicídio. Mas foi Marina, a mãezinha, que a acolheu para solícita, amorosa e renunciar a todas as outras questões da vida para cuidar da sua filha, o que ela não tinha feito enquanto ela fora sua irmã. Vejam, meus irmãos, o prêmio da bondade divina. São tantas lições maravilhosas. Tenhamos a certeza, as nossas dificuldades são o nosso passar de fases, são o nosso progresso, é a nossa transformação. Vamos unidos. Quando estamos com a nossa luz apagada, que juntos possamos ser tal qual os vagalumes, unidos numa luz, num só coração, num só sentimento, num só amor. Entender que nós estamos juntos, que essa vida deve ser vivida página a página. Caímos, levantamos. Temos dificuldade e as temos muitas, mas venceremos. Sejamos vencedores, porque nós nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. Que Jesus nos abençoe, que possamos juntos fazer parte dessa grande luz, que é a luz e ensinamento dos vagalumes, pequenos vagalumes. Juntos possamos ter um êxito muito maior. Que Jesus nos abençoe.